Os críticos desse cara, os críticos desse político, falam que ele ficou muitos anos como deputado e fez quanto? 2 leis, não aprovou leis. Só que leis não é só para o deputado criar lei. Ele está lá também para aprovar outras leis, para ajudar a votar a favor de outras leis que sejam boas para o Brasil. Por isso que tem 513 deputados lá. Todos os deputados podem criar lei. E aí, os outros que não conseguirem criar nenhuma lei, eles estão lá para votar a favor daquelas que trazem algum benefício para alguma pessoa, para algum lugar desse país, que venha para ajudar no desenvolvimento. Ou para votar contra aquelas leis que atrapalham, porque tem leis que atrapalham o Brasil, que atrapalham alguma coisa. E eles estão lá para votar ou a favor ou contra. Só que ele não conseguiu aprovar muitas leis. Será porque ele não elaborou? Não, porque o deputado Tiririca falou que lá se trabalha muito e se produz muito pouco, porque as leis não são aprovadas muitas vezes por interesse político, por não querer aprovar a ideia daquele outro, por não querer que cresça a reputação daquele outro lá, que talvez é adversário político, que talvez é de outro partido. E aí tem essa coisa de um não querer apoiar o outro para não favorecer o mérito daquele outro que elaborou a lei. Então, e também as leis que foram aprovadas em outros governos aí, onde tinha grande apoio dos partidos de esquerda, na época em que ele foi deputado, as leis eram leis. Foi naquela época que foi criado o auxílio reclusão, que é o auxílio dado à família do prisioneiro. Então o prisioneiro fica tranquilo em ser preso, pois vai ter ali o auxílio para sua família, vindo do governo. Para outros tempos aí atrás foi criado aí a saidinha de Natal, saidinha de datas comemorativas, de Ano Novo, sei lá, do Dia dos Pais, onde o prisioneiro pode sair para dar uma volta na rua, e muitos eu sei que não voltam para a prisão. Então muitas leis desse tipo foram feitas, e muitas outras que eles querem colocar estão sendo votadas e não foram aprovadas ainda porque os deputados votam contra, ou porque os presidentes vetam quando chega lá na frente. Mas talvez as leis desse deputado, quando ele era deputado, hoje ele é presidente, quando ele era deputado não foi aprovada porque as leis dele eram mais nesse sentido. Ele é a favor de que o prisioneiro ele trabalhe, de que exista alguma forma do prisioneiro trabalhar para diminuir os custos do público com o prisioneiro. Se existisse alguma forma do prisioneiro trabalhar ali encarcerado, mas tivesse como ele trabalhar não para pagar todo o seu custo, mas para pagar parte talvez do que o governo gasta com cada prisioneiro, ele próprio ali custeasse uma parte da sua despesa através do seu trabalho. Então é esse tipo de lei, é algo nesse sentido que esse deputado quer fazer. Ele é a favor da redução da maioridade penal, pois se alguém com a idade de 14, 16 anos tem condições de fazer muitas coisas ruins, tanto quanto um de 18 anos, pratica as mesmas coisas que um de 18, de 20, ele pode dirigir, ele pode tirar habilitação, então ele pode ter as penalidades iguais a um cara de 18 anos. Então são leis nesse sentido que esse deputado queria aprovar. Por isso, talvez que não foram aprovadas, pois as outras pessoas não querem aprovar leis nesse sentido, mas eles querem aprovar leis como a liberação das drogas. Existem leis aí em que querem aprovar leis em que pedofilia não é considerada crime, mas é uma doença. Tem alguém que quer chegar a isso, elaborar uma lei nesse sentido. E esse cara, desde quando ele era deputado, ele não mudou até hoje, o pensamento dele, ele não aprova esse tipo de coisa. Tem uma lei aí que querem trazer para o Brasil, que é a lei do furto por necessidade.
Quando você rouba, foi implantado lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e está quebrando a economia daquele país, assustando o investidor, assustando os donos de lojas, os empresários, e eles estão se afastando daquela cidade, abandonando a cidade, pois vai virando um caos, né? A pessoa vem hoje, faz um furto, amanhã vem e rouba de novo, leva as mercadorias e não é considerado crime, pois a lei não permite, então eles não podem nem denunciar. E aí tem partido, tem uma deputada aí do partido de esquerda aqui no Brasil, que quer trazer isso para o Brasil, essa lei. Por exemplo, esse cara quando ele é deputado, e agora também, ele não aprova, não quer para o Brasil esse tipo de lei. Por isso que não foram aprovadas muitas leis, nem por ele, e nem com o voto dele, e nem elaborada por ele. As leis que ele tentava colocar em pauta não era aceita. Então isso aí é o que eu falei, tem leis que atrapalham, né? Tem leis que vêm para destruir o país, para destruir ali onde ela for colocada em prática. Essa do furto por necessidade é uma delas. E aí, esse negócio de não aprovar nenhuma lei, de não criar nenhuma lei, muitas vezes não é um defeito quando você não aprovou leis, mas você votou para impedir muitas leis negativas, muitas leis destrutivas, muitas leis que vinham para trazer coisas ruins para o país. Então, se você votou para impedir muitas leis que viriam para trazer o mal para o Brasil, você já fez grande coisa lá dentro. Então, as pessoas, antes de criticar, deviam procurar entender melhor se o cara não aprovou nenhuma lei, porque as pessoas estão mais... Os outros deputados estavam mais voltados para leis destrutivas, e ele queria colocar leis que vêm para melhorar as condições de segurança para o nosso país. Por isso que não foram aprovadas. Então é só avaliar por que não foi aprovada leis no tempo dele como deputado, que ele não elaborou muitas leis e que não conseguiu aprovar muitas leis. Por quê? Porque depende também dos outros votar ou não, e os outros estão mais preocupados com outras leis. E muitas vezes leis destrutivas para o nosso país. Então observe e pense mais antes de criticar no tocante a isso.